Eu decidi reassistir a série clássica de Dragon Ball para poder comentar um pouco aqui no canal e tá sendo uma experiência muito interessante porque eu só havia assistido ela quando eu era muito novo ainda e eu percebi agora que tem várias coisas que eu sequer recordava da história. Eu lembrava que ela tinha um tom diferente da saga Z, com um foco mais em comédia e aventura do que nas lutas em si, e também que ela tinha toda uma atmosfera diferente na sua ambientação, algo quase mágico em como era retratado todo aquele mundo muito único. E que isso era uma característica tão marcante da obra que eu senti quase como se fosse mesmo um lugar real que eu tinha estado quando criança, de tão imersivo que era a experiência de assistir esse arco clássico. Além de que também, aqui vários dos personagens que no Z foram escanteados e viraram praticamente figurantes nesse arco faziam parte do núcleo principal da história e eram bem aproveitados. O que é muito bom de poder assistir, pois esse é o momento da história que ainda fazia jus à importância deles. E é por isso que hoje eu vou falar um pouco sobre esse lugar da minha infância que eu tô revisitando, que é quando o Dragon Ball ainda era sobre as Dragon Balls. Então, antes da gente seguir com essa conversa, deixa aí o like para apoiar o canal, se inscreva se ainda não fez isso e também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, principalmente agora que eu tô buscando aumentar a frequência de postagens aqui. E enfim, sem querer me estender demais, vamos pro vídeo. Desde o início, fica muito nítido que a série de Dragon Ball foi planejada para ser curta. Isso fica bem escancarado pela forma como a obra vai mudando de tom e foco com o passar da trama, como se as coisas fossem sendo improvisadas, sendo que aqui no início ela tem toda uma pegada de exploração pelo mundo, inclusive inspirado na história da jornada para o Oeste, mas que conforme os episódios vão passando, esse foco passa a se dividir com os combates, que mais pra frente seria o carro-chefe desse anime lá na saga Z. No entanto, o que eu pude reparar é que já nesses primeiros episódios, vários conceitos que estão presentes até hoje na franquia já estavam estabelecidos aqui. Como, por exemplo, os personagens sendo apresentados como vilões, mas que depois de um tempo se tornaram amigos do Goku. Desde o Yantia, Pual, o Long e até a Bulma um pouco, que por mais que não fosse ameaçadora, ela de início só estava usando o Goku por causa das esferas dele. E isso é um ponto interessante porque é algo que se repete bastante, como veio a acontecer com Piccolo, Vegeta, Majin Buu e até o Freeza fez parte dos Guerreiros Z durante o Torneio do Poder lá no Super, sendo que aqui, no clássico, essa premissa de amizade partindo de um conflito já estava muito bem estabelecida, o que mostra uma das características mais marcantes do Goku, que é essa capacidade que ele tem de cativar as pessoas ao redor dele a ponto de que praticamente todos os seus amigos foram seus inimigos no início. E pra mim, essa é uma das coisas que colocam ele como um dos melhores protagonistas de anime dentre todos, e que poucos conseguem se comparar em termos de carisma. Apesar de que a gente sabe que surgiram vários personagens principais inspirados nele ao longo do tempo. Outro ponto que eu queria comentar, e que eu falei um pouco na introdução do vídeo, é como o mundo em Dragon Ball é mágico e realmente te deixa imersivo. Os cenários são muito variados e todos são muito bonitos, como as florestas, desertos, castelos e até os vilarejos, te dando realmente uma sensação de algo novo a cada episódio. E isso se conecta ao ponto que foi o que mais me agradou nessa revisitação da obra, que são os trajetos entre um lugar e outro. E principalmente os veículos que estão sempre presentes e vão variando a cada episódio. Tem moto, carro, trailer, nave, avião. Eu sei que o Akira Toriyama era fã de automóveis e aqui isso fica muito nítido e é um detalhe que para mim acrescenta tanto beleza quanto aumenta esse clima de exploração. Porque não é como se os personagens estivessem em um lugar em um episódio e no outro já muda todo o cenário. Não. Aqui eles vão levando você junto pelo caminho e, como eu disse, isso é algo tão marcante que a sensação da fantasia desse mundo ainda estava na minha memória mesmo depois de tantos anos. Inclusive, vale ressaltar que tanto a abertura como o encerramento de Dragon Ball são maravilhosos, e também acrescentam uma camada à atmosfera aventuresca da história, mostrando cenas que não tem nos episódios e servindo de apoio para a narrativa, acrescentando todo o sentimento que é viver aquilo que está acontecendo. Seja com a abertura num clima mais acelerado e dinâmico, preparando você para a aventura e exploração que está por vir, quanto o encerramento mais calmo, mostrando a Bulma contemplativa, olhando pela janela numa noite de chuva, como se aquele fosse um momento de pausa naquela viagem.
e depois trazendo pra gente uma série de momentos que remetem a um sentimento meio melancólico de nostalgia, junto com a letra da música, lembrando que é preciso apreciar aquela aventura que está sendo vivida e que um dia será apenas uma recordação. E se eu tivesse que falar sobre o ponto principal desses primeiros episódios, eu diria que o que mais me cativou enquanto eu assistia foi toda essa contemplação que a obra te convida a fazer. O enredo não é muito complexo, aqui nós ainda não temos nenhum desenvolvimento de personagem mais bem aprofundado, mas todo o mundo que é apresentado é muito mágico e inocente. Como um fim de tarde qualquer da sua infância, depois de chegar da escola, cuja sua única preocupação era saber se o Goku e seus amigos iriam conseguir encontrar as esferas do dragão e invocar o dragão lendário. Acho que essa é a proposta aqui e ela é muito bem executada. Eu conheci Dragon Ball pela saga Z quando eu era criança e foi ela que me fez gostar tanto desses personagens e desse universo como um todo, a ponto de até hoje, já adulto, eu ainda estar falando sobre isso. Mas esse arco clássico, pra mim, não perde em nada, e por motivos diferentes. Eu acho inclusive uma experiência muito única poder acompanhar um personagem que eu gosto tanto em um tipo de história totalmente diferente, principalmente um que te leva junto com ele pra aventura. A ponto de, como eu disse antes, Dragon Ball clássico me parece mais um lugar pra ser revisitado do que um anime. Muito obrigado você que chegou até o final do vídeo. Esse é mais um episódio que eu trago sobre as minhas percepções de Dragon Ball. O primeiro foi sobre o pai do Goku, se você ainda não viu, corre lá que tá da hora. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o gostei, se inscreve que logo mais eu tô falando de Dragon Ball de novo aqui. E é isso, muito obrigado outra vez, valeu e tchau.